paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Meus irmãos, é maravilhoso a gente olhar os detalhes da palavra e a gente observar as colocações de Jesus, do o Filho enviado de Deus para nos salvar, para nos resgatar. E no capítulo de Mateus, no capítulo 20 de Mateus, entre os versículos 20 e 28, nós vemos a colocação de Jesus, que é o servo manso, humilde e obediente. Quando a mãe dos filhos de Zebedeu, juntamente com Tiago e João, veio a fazer um pedido. Ela se prostrou e fez um pedido em forma de súplica a Jesus. E pedindo a Jesus para que no reino dele, no reino celestial dele, ele mantivesse os seus dois filhos, um assentado à sua direita e o outro assentado à sua esquerda. Mas Jesus virou para ela e falou: poderão eles beber do meu cálice? E o próprio Jesus falou: sim, eles poderão beber. Tiago e João beberam do cálice de Jesus. E beberam do cálice de mansidão, do cálice de bondade, de misericórdia, de justiça e fidelidade a Deus. Eles literalmente obedeceram em tudo a palavra de Deus e observaram as palavras que o Filho de Deus lhes disse. Então, irmãos, quando eles fizeram esse pedido, Jesus falou categoricamente: não cabe a mim. Ora, irmãos, Jesus é o rei, mas mesmo assim ele deve obediência a Deus. E ele literalmente falou que não cabe a ele determinar quem se assentará à sua direita e à sua esquerda, mas somente ao Pai. O Pai é que vai determinar quem se assentará à direita de Jesus e quem se sentará à esquerda de Jesus. E que não cabe a ele, disse Jesus. Isso, irmão, nós tiramos uma lição, porque a gente ouve muitas coisas diferentes de Jesus nos dias de hoje, e a gente observando a Jesus, a gente vê como que Jesus é um servo de Deus, um servo manso, humilde e obediente. E nessa passagem, irmãos, Jesus ainda fala mais. Ele fala que aquele que quiser ser o maior, que sirva, que seja o servo de todos. Aquele que deseja ser o primeiro, que seja o servo de todos. E Jesus, assim como ele fez, irmãos, Jesus é o primeiro, Jesus é o único Salvador de nossas vidas. Ele é que veio trazer a palavra de Deus que nos salva, que nos santifica, se vivermos e obedecermos a sua palavra. Então, irmãos, desta forma, ele explica literalmente que entre os discípulos não pode acontecer isso. Entre nós, discípulos, entre os discípulos que viveram ao lado de Jesus, que posteriormente foram enviados, assim como eles, nós também, irmãos, nós não podemos querer nos sobrepujar aos nossos irmãos, ao nosso semelhante, mas muito pelo contrário, nós temos que ter uma vida de servidão, uma vida de doação, uma vida aonde o nosso irmão seja amado tanto por nós como nós podemos amar a nós mesmos. E Jesus sempre explicou essas coisas. Então ele fala: aquele que quiser ser grande no reino de Deus, que sirva a todos. Então, irmãos, vamos obedecer sempre, vamos observar sempre as palavras de Jesus. Ok? Conclamo os irmãos para ler o capítulo 20 de Mateus e observar o que está escrito. Tá bom? Vamos obedecer a Jesus, que é o servo manso, humilde e obediente, e vamos imitá-lo, tá bom? Nunca vamos nos colocar acima dos nossos irmãos, muito pelo contrário, vamos servir aos nossos irmãos, em mansidão e obediência a Deus, ok?
Fique com Deus. Deus abençoe a vida de todos.